Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do Forex Social. Hoje nós vamos continuar nosso resumo sobre o livro Os Axiomas de Zurique, que é um livro que é um best-seller na área de investimento e é praticamente um must-read, né? Que a gente fala, é um livro que todo mundo que quer investir ou pensa em entrar nesse mundo de investimentos deve ler. Hoje nós vamos falar do 11º axioma. Se você ainda não assistiu os vídeos anteriores, eu sugiro fortemente que você comece pelo primeiro axioma, né, pelo resumo do livro geral, que explica o que é o livro e o primeiro axioma, e então você assista esse vídeo aqui, que a gente fala desse 11º, que é o penúltimo axioma, que versa sobre a teimosia. E ele diz o seguinte: se não deu certo da primeira vez, esqueça. Então, o autor ele fala muito durante o livro sobre o perfil psicológico de um investidor de sucesso. E aqui ele coloca essa questão de como que a teimosia pode ser ruim no mundo dos investimentos. A teimosia ou a perseverança, assim como o otimismo, elas são sempre vistas como algo bom. É bom você ser otimista, é bom você ser uma pessoa perseverante. Mas, como a gente já viu nos outros axiomas, nem todas as características que são boas de você ter como pessoa, digamos assim, são boas de você ter como investidor. Então, nem sempre é bom você ser otimista em excesso quando você está sendo investidor. E aqui a mesma coisa em relação à perseverança ou teimosia. Apesar de muitas pessoas acharem que é algo bom, no mundo dos investimentos quase nunca é bom. O autor aqui, ele fala nesse capítulo, né, ele conta a história de uma mulher que durante a sua faculdade, ela gostava muito de uma empresa que ajudava a faculdade, que é a Sears, que é tipo uma loja de departamento norte-americana. E ela ficou muito feliz, ela decidiu que quando ela tivesse dinheiro para poder investir, ela investiria nessa empresa. E foi vivendo isso. Quando ela chegou lá nos seus 40 anos e finalmente tinha um dinheirinho guardado que permitisse ela investir, ela foi e comprou ações da Sears. E por um acaso do destino, exatamente quando ela comprou, foi um ano que as lojas de varejo nos Estados Unidos tiveram um problema grave, as pessoas simplesmente não compravam. E as ações de empresas como essa que ela comprou caíram muito. Aí foi, e ela até assim, seguindo um dos axiomas de Zurique, começou a cair, ela vendeu. Foi inteligente e não ficou presa àquela ação porque ela gostava da empresa. Mas um pouquinho depois dela vender, o que aconteceu? A ação começou a subir. E ela falou, olha essa ação danada, eu fiquei a vida inteira esperando, e quando eu compro ela cai, agora que eu vendi, ela resolve subir, ela vai ver comigo. Ligou pro corretor dela, né, corretor de investimentos, falou, não, quero comprar a ação da Sears de novo. O cara falou, olha, melhor você não comprar, eu tô achando que ela tá sobrevalorizada, ela deve cair de novo. Ela falou, não, vou comprar, ela vai ver comigo essa ação. Ela comprou, aí o que aconteceu? A ação despencou mais um pouco. E ficou nessa lenga-lenga aí por vários anos, até que ela conseguiu, lá no futuro, entrar numa onda boa que a ação subiu e ela tirou o dinheiro. E ela finalmente pensou, agora sim essa ação me pagou. E o autor coloca, será que pagou mesmo? Será que todos aqueles anos que ela ficou perseguindo a ação, ela não podia ter colocado o dinheiro dela, investido em algo mais interessante, em vez de ficar com essa fixação mental por essa ação? Então, eu trouxe aqui algumas frases que a gente ouve por aí que de vez em quando mostra que a pessoa está sendo muito teimosa ou que está perseverando em excesso no investimentos. Por exemplo, a gente pode ouvir por aí, este investimento me tirou dinheiro, juro por Deus que eu vou persegui-lo até que me pague de volta. Você já se sentiu assim? Operando? Você entrou numa trade e foi pro lado contrário, você vendeu, aí quando você entrou invertido, ela inverteu também, e parece que ela tem um par lá, por exemplo, o dólar e ien, que ele fica querendo sempre tirar dinheiro do seu e você fica querendo pagar de volta.
Outra que a gente ouve: vou ensinar essa ação, o que acontece com quem tenta me fazer de bobo. A gente já discutiu que um dos erros do investidor é tentar estar certo e provar para os outros que ele está certo ou que ele não é tolo ou bobo. Você já se pensou nisso? Vou ensinar para essa ação. Você não pode culpar uma ação, ela é mercado. Assim, é um sentimento coletivo das pessoas. Você não pode projetar um sentimento seu. Você sabe, pode ter uma pessoa que está te fazendo de bobo. Agora uma ação, um par de moedas, um metal, ouro ou prata, enfim. Mais uma frase que a gente ouve: no final vou provar que eu estava certo. Não vou nem falar muito disso aqui, vou agora falar coletivamente dessas frases. O livro todo fala dessa postura psicológica que um trader deve assumir para ter sucesso. Entre isso é não tentar estar sempre certo. Você sabe que você sabe e tem certeza que algumas vezes você vai estar errado. O importante é você pular fora quando você perceber que está errado. Então, preste atenção nessas frases e fique atento se você está pensando assim, que o autor alerta sobre isso. Então, dentro desse axioma, assim como outros, a gente tem um axioma menor que diz, que é o 15º axioma menor, e diz: jamais tente salvar um mau investimento fazendo preço médio. Já ouviu falar no preço médio? O preço médio é basicamente o seguinte: vamos supor que você compra uma ação, vou fazer aqui com números redondos para ficar simples. Você compra uma ação de uma empresa a R$100. Ela vai, de repente ela cai para 50. Aí você pensa, nossa, e você ainda tá comprado naquela ação, não vendeu, tá? E você vai e fala, não, essa ação agora vai subir, vou fazer um preço médio aqui. O que significa? Você compra mais uma ação a 50. Significa que o preço médio que você vai ter pago na ação é 75. Então o preço, teoricamente, não precisa nem de voltar ao 100 para você poder ficar no 0 a 0. Ele chegando no 75, você já fica no 0 a 0. E isso pode ser ótimo para você ficar se sentindo menos idiota, tá? Ficar sentindo que você não comprou tão mal. Isso psicologicamente pode te dar um alívio, mas como investimento, quase nunca é bom. Porque se uma ação caiu, ou um par de moeda caiu, ou subiu, enfim, foi contra você, tem um motivo. E ainda mais se for um movimento forte. E você pode ainda ter a falha de fazer o preço médio uma vez e funcionar e você achar que vai ser bom. Mas numa próxima vez ele vai contra de novo e vai forte. E você vai ficar com duas posições no negativo. Então você tem que pensar isso. Não, será que em vez de você... Aí você pensa, não, mas agora a ação estava 100, caiu para 50, agora está uma barganha, está muito barata, eu vou comprar. Será que não tem outras ações baratas por aí que você pode entrar? Então sempre que você estiver pensando nisso, se pergunte, será que eu não estou querendo entrar só por causa de uma sensação psicológica de que esse par, esse investimento me fez um mal e eu estou querendo reverter isso? Então você tem que ser desapegado, não se envolver emocionalmente com o investimento. E esse axioma diz claramente, jamais tente salvar o investimento fazendo um preço médio. E lembra lá do terceiro axioma, se um barco está afundando, não tenta rezar para ver se ele para de afundar, pula fora. Certo? Então, conclusões sobre esse axioma. Primeiro, se sua especulação não está dando o retorno desejado, não seja teimoso, desista. Outras boas oportunidades podem estar à sua volta sem ser notadas. Então, se você está querendo vender euro-dólar, aí ele sobe. Aí você, não, agora eu vou vender que vai funcionar. Ele vai e sobe. Então, vai para outro par, ou então espera, vai dar uma volta. Se você faz day trade, vai correr 5 km para você poder relaxar. Tá? Não quer dizer que você nunca mais vai poder operar euro-dólar depois que você perdeu, você vai estar sempre querendo vingar. Mas essa teimosia numa coisa, numa ideia, ou querer um sentimento de vingança, nunca é bom.
Outra conclusão, rejeite qualquer pensamento de que algum investimento lhe deve algo. Tá? Não tem como, o ouro está me devendo, eu investi nele e perdi dinheiro. Como que o ouro, a prata, o pound, ou até uma ação, Bovespa, ou um índice, né, de Bovespa, ou Vale, qualquer coisa, vai estar te devendo algo. Uma pessoa pode te dever dinheiro, não investimento. Rejeita esse tipo de pensamento. Tira essa cabeça na hora. Isso tem que soar um alerta. E por fim, não caia na besteira de tentar corrigir uma situação ruim fazendo preço médio. Porque você pode acabar com duas posições ruins. Certo? Então é isso aí. Sobre esse axioma foi isso. Agradeço você por assistir. Não deixe de visitar o nosso site, ele está muito legal. Semana passada nós lançamos um jogo, né, tipo um videogame, que você pode aprender Forex enquanto se diverte. Tem outras ferramentas excelentes para traders. Visita lá no nosso site, eu tenho certeza que você vai gostar. E é isso aí, obrigado por assistir, bons negócios, bons investimentos. E lembre-se sempre do terceiro axioma: quando o barco começar a afundar, pula fora. Abraço, até a próxima.